Bom, esse aqui é o IKY. Essa é a 42ª semana de IKY. Primeira conversa foi com o Vini. Uma segunda conversa de hoje é com o Gabriel Bandeira. O Gabriel Bandeira é um designer de marcas, que ele trabalha no nicho de marcas relacionadas ao surf, né? Ele é um cara que gosta muito de surfar, ele é um cara que gosta muito desse mercado. Ele vive o nicho dele, né? O nicho dele tá dentro da vida dele. E a gente já fez vários IKY por aqui, a gente já fez várias conversas, inclusive já participei do podcast dele, que ele tem, que eu vou deixar o link aqui embaixo, se alguém tiver um interesse de escutar, tá? E eu já conversei com mais de 90 designers diferentes por aqui, dentro desse projeto IKY, e meu objetivo é muito claro, né? É tentar resolver um gargalo do negócio da pessoa, tentar tricotar um assunto sobre o negócio envolvendo design de marcas, né? O design de marcas, e que a gente consiga achar um ponto de vista, achar uma solução para esse problema, tá? Eu sou o Gustavo, eu trabalho com design também, sou designer de marcas. E se você quiser participar do IKY, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui também. Você entra lá, me manda uma mensagem, que a gente vai estar marcando aí essa conversa de 30 minutos para a gente estar analisando um gargalo, um problema específico que tenha dentro do teu negócio, para a gente estar conversando, tá? O Gabriel é um cara muito avançado já, como eu falei, ele está num nicho bem específico, ele já fez ótimos projetos, ele já tem uma definição muito clara do que ele quer fazer. E todas as vezes que a gente conversa aqui no IKY, ele sempre traz pontos muito aprofundados, pontos muito desafiadores de a gente estar analisando. E vamos para mais uma, né, Bandeira? Traz pra gente aí o que você quer que a gente converse, que a gente vai tricotar aí hoje. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Eu que tive o primeiro formato como um grande benefício, que era toda semana. Verdade. Toda semana a gente se encontrava e, assim, de fato, isso mudou muita coisa no meu negócio, né? Até na época eu tinha algumas dúvidas em relação à pública e a gente trocou muita ideia sobre isso. E, mais uma vez, trago a essa frente a minha dificuldade hoje está sendo com o público, mas, de fato, não é em relação à definição dele, Sim. mas sim como eu posso atender uma brecha que eu encontrei devido, eu não sei se tu lembra que eu troquei uma ideia contigo no direct, falando que eu tinha encapsulado os dores e desejos e objetivos, né? Sim. Para Lembro. eu não ficar no cara dizendo, ó, eu quero saber as tuas dores, quero saber qual é o teu desafio, eu encapsulei com o nome, que é de brother para brother. Uhum. Baseado nisso, eu consegui 20 conversas, todas elas com leads muitíssimo qualificados, e, consequentemente, em cada abordagem que eu fazia, eu ganhava um seguidor. Então, foi assim, foi sucesso que eu nem sei Cara, mensurar o quanto eu conseguiria se eu não tivesse feito isso. tá, mas vamos por partes, tá? Fala um pouco sobre o seguinte, porque se alguém estiver vendo isso daqui, né, e se perguntar assim, como que você teve uma definição, como que você teve uma resposta de público tão boa? Porque assim, o Bandeira, ele é nichado para essa área de surf, tá? É um nicho bem específico, só que ele tem muito conhecimento sobre o mercado e sobre o público, porque ele gosta de surfar, ele mora num local que tem a possibilidade de surfar, porque ele mora perto da praia, muito perto da praia. Então ele gosta do nicho, ele faz parte do nicho, ele entende muito sobre o mercado e sobre o público. Aí eu te pergunto assim, você falou que você fez o encapsulamento daquela conversa que a gente teve pelo Instagram. Isso. Como que você conseguiu encontrar esses leads tão qualificados? Aí é que entra eu ter conseguido fazer um. Assim, eu não costumo dizer uma persona, mas foi uma persona muito bem definida. Por quê? Porque eu já estava tendo muito contato com esse mesmo. Essas mesmas pessoas eram as mesmas que eu tinha contato, né? Então, o que eu criei era meio que fosse 20 pessoas da que eu tenho contato todo dia. Uhum, Então, baseado nisso, eu vi que esse público tinha essa brecha e, consequentemente, eu fui trabalhando cada vez mais a fundo esse público. uhum, Então, acabava que eu encontrava essas pessoas baseado no que eu criei e, consequentemente, eu já sabia quem eram essas pessoas somente pela foto do perfil do Instagram. uhum, uhum. Então, tudo isso foi estudo mesmo, né? Como tu mesmo citou. Eu surfo toda semana. Então, toda semana eu tinha contato com esse público e estava ali na minha cara já. Sendo que, baseado nessas conversas, né? Algumas dessas pessoas, digamos aí que 30 a 40%,
não tinha muito a ver com o nicho em si, né, que eu quero atender dentro do surf, mas era do mercado do surf. Aí, Uhum. baseado nisso, eu fiz agora o relatório, né, que era o que eu estava prometendo dentro do DB, que eu chamo de DBPB, né, que é de Brother para Brother. Uhum. Dentro dessas conversas, eu estava prometendo que iria pegar um relatório de estudo do nicho, né? Então, baseado nessas conversas e tudo que eu já vinha pesquisando antes, tudo que eu já vinha estudando antes, eu criei esse relatório, que é um relatório de insights, com previsibilidade do que vai vir aí pelo mercado, né? Do que vem sendo feito dentro desse mercado, e, consequentemente, eu vou entregar para essas pessoas que fizeram parte, e as pessoas que não fizeram parte, vou vender esse produto. Porque, de fato, assim, é muito rico. Muito. Muito, muito rico. É muito Muito rico. rico. Principalmente pela questão de qualificação de público. Um lead qualificado, Exato. né? Então, muito legal, cara, Exato. essa tua forma que você encontrou de captar esse, principalmente o lead e entender se ele era um lead qualificado ou não. E você tá vendo que é um lead que tá vindo bem qualificado, né? E o que que tu acha, assim, que considera e que mostra que esse lead é qualificado? Aí, de início, uma das coisas que eu coloquei como, entre aspas, um parâmetro para iniciar pelo menos essa conversa é a questão da idade. Porque, devido à idade, ele já vai ter uma noção do que é pelo menos uma marca, né? Uhum. Então, tipo, tem pessoas que eu conversei com idade avançada, que tem noção, mas é uma exceção. Sim. Mas, de resto, a ideia que eu tive é não, pô, tem que ser um cara mais ou menos com essa faixa etária, porque ele tem consciência do que é uma marca e o que uma marca pode fazer por ele. Até porque ele acompanha pessoas que conseguiram, que é no caso dessa mesma faixa etária, alcançar um nível de marca porque o cara tinha consciência. E que é desse nicho do surf também, entendeu? Então, essas pessoas que estão meio que ao redor desse cara, que é uma referência muito grande, a maioria tem consciência de marca e, consequentemente, eu consigo trocar ideia com o cara sem ter muita objeção e dor de cabeça para ele entender o que eu faço e o que eu posso fazer por ele, entendeu? E esse cara, ele vai levando a outros, né? Então, tipo, Exato. a possibilidade de ele vai espalhando a palavra do que você fez, do que você gerou para ele, e a partir dele você também consegue outros novos leads, outras conexões, né? Perfeito. Que é o que vem acontecendo nos últimos meses, né? Quando eu comecei a encontrar essa brecha dentro do nicho do Sul, eu comecei a fazer aquela prospecção ativa que agrega valor, né? Uhum. Então, tipo, eu cheguei abordando, falando que eu estava construindo esse relatório, etc. E, consequentemente, foi aparecendo outras pessoas. Então, quando eu comecei essa prospecção, eu tinha cerca de quase 1.000 seguidores, eram 900 e alguma coisa, que foi em janeiro, né? Sim. Hoje eu já estou com, atualmente, quando a gente está gravando esse caso, eu estou com 1.115. Então, basicamente, aí, pouco menos de 200 leads. E E, assim, lembrando, né, cara, o trabalho foda que tu faz de um nicho muito específico, de um nicho isso. que quem vai olhar de fora vai dizer, cara, é muito específico, é muito pequeno, mas a gente vê que tem a capacidade. Existe esse público. Então, muito bom, cara. Muito interessante isso. E eu estou tentando ser mais específico ainda, né? Que é justamente isso. Durante essas conversas, eu encontrei uma brecha baseada em escolha de SUS e estou desenvolvendo um produto para atender esse público, Uhum. que é justamente a dor de cabeça que eu estou. Não digo nem muita dor de cabeça assim, porque, de fato, a minha comunicação está direcionada para marcas de surf em geral, né? Sim. Mas internamente a minha oferta não é para todo mundo do surf. Eu estou tentando realmente direcionar somente para a escola de surf e tem o seu fundador com um know-how muito alto em relação ao conhecimento do surf, técnicas e tudo avançado, mas esse cara não consegue escalar internamente por ele não conseguir transmitir aquilo que ele tem como paixão dentro do surf, porque quando ele consegue encontrar as pessoas que vão ajudar ele no dia a dia ali, né, como instrutores, pessoas que vão fazer ele conseguir escalar mais, essas pessoas estão mais pela grana, não, alguns estão pelo dinheiro, mas ou pelo surf, mas outros estão muito mais pela grana. Então acaba que ele não consegue passar a essência que ele tem do esporte para essas pessoas e acaba que os alunos não levam tão a sério, né, a Aham. questão da aula, porque o cara está levando meio que ele na brincadeira e etc. Então, eu encontrei esse nicho
E estou direcionando agora a minha oferta para eles. Ele vai conseguir agora, eu já estou com um case específico, né, finalizando ele, acho que até essa semana eu devo finalizar esse case, já estou no finalmente da parte visual, Sim. e vou usar esse case como um parâmetro para poder alcançar essas pessoas. E, como eu falei, 200 e poucos, quase 200 leads aí que foi encontrado, eu digo que 80 a 90% são essas pessoas. Sim. Que é o cara que está tentando escalar, mas ele não consegue demonstrar valor para a equipe dele, consequentemente o cara está trabalhando ali só pela grana, não porque ele pode fazer pela marca, né? No caso, Uhum. pela escolinha. Uhum. Ele quer dar esse avanço, né? Ele quer dar esse passo a mais, digamos assim. Isso, perfeito. E aí você, Exatamente. no início dessa nossa call aqui, você comentou sobre essa definição desse público, né? Essa questão desse público que você está conseguindo construir a partir dessa prospecção, né? E qual era o ponto específico sobre esse público que você queria abordar? Cara, é a questão de a promessa. A minha, Uhum. eu sei que eu conseguiria, realmente, eu tenho plena certeza disso, até porque esse projeto que eu estou, a gente já está muito bem encaminhado pelo que a gente teve, não só na parte de estratégia e identidade visual, mas no que a gente teve como plano de ação após esse projeto, Uhum. e como é que a gente vai poder fazer essa implementação e tudo. Mas eu vejo que a minha promessa ainda está um pouco rasa, porque, querendo ou não, eu estou prometendo o que todo mundo promete. Ah, você vai escalar o seu negócio. Beleza. Mas eu não falo escalar em questão não só financeira, né? Porque a financeira vai ser uma consequência quando ele começar a fazer essa escala, mas eu quero que seja muito mais profunda no sentido do que o cara, pô, velho, se tu fizer isso aqui, que é basicamente traduzir a tua verdade, tu vai conseguir que as outras pessoas tenham o mesmo empenho que tu tem no teu dia a dia. Não só porque é o teu negócio, né? Porque a gente sabe, a gente é dono do nosso próprio negócio, a gente sabe que, se for possível, a gente fica até 2, 3 horas da manhã fazendo o que tem que fazer, porque é o nosso negócio. Sim. Mas o que eu quero que ele consiga entender que, com a estratégia de marca, ele vai fazer com que as pessoas tenham o engajamento que ele tem para o negócio, né? Óbvio que não vai ser na mesma proporção, porque o cara é o dono, mas que essas pessoas vão pelo menos entregar algo a mais do que eles já Uhum. entregam, entendeu? Então tu tá querendo dizer que, tipo assim, tu tá tentando desenhar uma ideia de promessa melhor pro próximo cliente, no caso. Isso, perfeito. Entendi. Mas esse cliente, por exemplo, que você tá fazendo o projeto, que virou um case, digamos assim, vai virar um case para você, pelo perfil do público, pelo perfil da marca e tal. O que era o principal problema que esse cliente estava comentando contigo? Era justamente esse. De que ele não estava, já estava pensando, né? Ele já tem uma carta de cliente boa, de cerca ali de 30 a 40 alunos mensais, e a ideia é a gente, pelo menos, dobrar esse número, mas para isso a gente precisa escalar pessoas. A gente já tem 2 pessoas que fazem parte do time, que são 2 pessoas que realmente estão engajados, né? Já troquei ideia com os caras também, os caras estão fazendo por acontecer, mas a gente quer agregar mais pessoas. Entendi. E a ideia que a gente teve durante a estratégia de marca foi fazer um resgate do que era o surf na época de ouro, que muita gente não tinha o surf como é hoje, né? Porque hoje o nicho do surf ele está em alta devido a tudo que aconteceu nos últimos anos, né? A questão de campeonatos mundiais e Sim. etc. Aham. Mas muita gente entrou nesse mercado por modinha. Então acaba que isso não gera algum engajamento. E tem Sim. algumas pessoas que são profissionais Sim. que estão dentro do mercado por modinha, mas não tem esse engajamento que é a paixão pelo esporte em si. Então a gente decidiu fazer esse resgate, Sim. né? Encontrar essa brecha, né? Porque muita gente no mercado não fala sobre isso Uhum. e, consequentemente, fazer com que essas pessoas meio que revivam, né? Resgate ali o porquê ela começou a surfar, o porquê ela está dentro desse nicho trabalhando, ensinando essas pessoas a surfar. Então, tipo, a gente está bolando meio que como se fosse um PDF Sim. de onboarding para essas pessoas que vão entrar nessa escolinha e, consequentemente, a gente conseguir fazer com que ela tenha o engajamento que os outros estão tendo para poder conseguir escalar. Então, é isso que eu vou usar como case. Então, Sim. Eu acho muito bom. Eu acho que se o problema que fez com que esse cliente fechasse contigo, provavelmente é o mesmo pelo perfil de público que você tem mapeado, é o mesmo dos próximos. isso. E aí você tá com medo de. Não com medo, eu usei a palavra errada, mas assim, com receio, pensativo sobre
a promessa para o próximo. Então, eu sei que o problema é esse, mas e qual é a promessa que eu vou dar de, tipo, resultado, digamos assim, de melhoria para esse próximo cliente, certo? Exato. Exatamente. Cara, eu acho que você pode utilizar eu acho que existem alguns pontos. Primeiro, é utilizar esse case que você tem para mostrar, porque vai se identificar muito com os próximos, com o público. E eu gosto muito de usar análise conservadora, né, cara? Então, vamos supor assim que você mostre os resultados. Tipo, ele veio com esse problema, que provavelmente é o mesmo problema dos outros. O que a gente fez para resolver? Qual era a nossa expectativa? E qual foi o resultado que a gente teve? E eu acho que aqui a expectativa, você pode trazer essa expectativa bem conservadora. Mostrar uma expectativa bem conservadora para o cliente, né? Para o próximo. Então, tipo, a gente tinha a ideia de X e aconteceu X mais 2, X mais 3, entende? Eu acho que a promessa apresentada dessa forma, por meio de uma perspectiva comparativa, eu acho que é mais interessante. Não sei se tu concorda comigo, porque é meio que se fosse uma ideia de ancoragem, né? Então é você estar Isso. apresentando números e dizendo que a partir do número que você tinha conservador, você atingiu um número melhor, né? E que esse número conservador já era um número interessante. Então, se a gente jogar só essa questão da promessa, ou de possibilidade de resultado, ou de o que você conseguiu com outro cliente, que é esse teu case, e só jogar um número vazio, fica difícil, né? A gente vê se é um número bom ou um número ruim. Mas quando a gente traz um comparativo bem pautado e explicado, eu acho que fica mais interessante. Então, o cliente queria um resultado de X, a gente entendeu que a gente poderia criar esse resultado de X porque era um resultado conservador e blá blá blá, e fazendo dessa forma a gente vai conseguir atingir, a gente conseguiu atingir o número de X mais 4 do resultado, né? Então, que é muito melhor do que um resultado conservador que a gente já caracterizava como um resultado interessante. E os próximos prognósticos, a nossa próxima visão é que o cliente atinja não só o X mais 4, mas que ele chegue no X mais 5, X mais 6, entende? Então, Perfeito. talvez apresentar dessa forma, acho que é uma ideia interessante. É, eu acho que realmente é um caminho bom a se seguir, até porque, como tu falou, esse mesmo cliente já me indicou para outros. Eu também, assim, a gente costuma falar que algumas escolhas não são concorrentes, até porque são em praias diferentes, mas oferece o mesmo serviço, então acaba se tornando concorrente. E ele já me trouxe alguns concorrentes e troquei ideia com os caras, e como sempre, tudo que eu venho construindo não daria para fazer se não tivesse fundos do cara, porque de fato não é um serviço que eu vendo da noite para o dia, tem Aham. muita especificidade, né? Então a promessa é muito específica em relação a isso. Não vai, como eu falei, dessas 20 pessoas que eu conversei, nem todos são dessa área, né, que eu estou atuando atualmente. Alguns deles são do surf, mas com outra visão, né? À toa que eu conversei do influenciador até o público que eu realmente queria atingir, mas tudo isso dentro do meu nicho, né? Foi justamente eu estar montando esse relatório e poder agregar para qualquer área do Sim, surf. sim, sim. Mas a isca realmente é essas pessoas desse mesmo mercado, né? Então eu creio que fazendo essa mesma coisa, né, trazendo números reais de como é, como está, de como basicamente a gente não finalizou o projeto ainda, mas ele já colocou muita coisa em ação. Aham. E ele já conseguiu aumentar a cartela de clientes baseado nisso. Pô, já Eu é um avanço eu acho foda. que isso é muito legal. Mostrar esse resultado do aumento da cartela de cliente, entendeu? Eu acho que isso é bem legal. E esse público ele tem aparecido pra ti, tipo, procurando identidade visual também ou não? Cara, aí, cara, eu tava até conversando com um brother ontem sobre essa questão, porque eu tô procurando uma pessoa para ficar no comercial, né? E essa pessoa, ela ia receber uma porcentagem de cada contrato. E ele até perguntou, pô, tu faz visual? Eu disse, não faço. Porque se eu fizer só o visual, eu vou ter que passar pela estratégia. Então, eu fechei alguns projetos recentemente só de estratégia. Só de estratégia. Porque aí, quando o cara disser, beleza, eu tô vendo que eu preciso mudar a minha identidade visual. Eu vou cobrar o valor que ficaria faltando em relação ao projeto cheio, mas eu já vou ter passado pela estratégia. Sim, Então, para mim, faz muito mais sentido fazer esse caminho inverso. Fazer sim, primeiro só a estratégia, para só depois o visual. Ou os dois, né? sim. É uma estratégia de negócio, né? Então você acaba mantendo a possibilidade de estender esse cliente por mais Sim. tempo.
porque ele vai ver a partir de um estudo estratégico do negócio a importância de uma parte visual, digamos assim, para aplicar aquele posicionamento que foi desenvolvido, que foi construído, né, por meio da estratégia da marca. Perfeito. E assim eu consigo aumentar o LTV. Exatamente, exatamente, Porque que é o ele principal. pega a estratégia, faz a implementação, ele vai vendo que ele está numa fase que, não, sei lá, cara, pô, eu preciso que a gente chama de lycra, né? Que no caso são aquelas camisas UV. Sim, Aí eu preciso fazer umas lycras, mas eu não estou gostando muito já do visual baseado naquilo que a gente conversou. E é o que aconteceu, recente. Aí eu, pô, beleza. Só a identidade visual é tanto. Que é o complemento do que seria o projeto completo. sim. Eu acredito que tem os dois caminhos, né? Vamos supor que você consiga vender o teu projeto de marca pelo preço X que você quer vender. Tá ótimo, que provavelmente é o caminho que você está seguindo. E aí, se você consegue vender pelo mesmo preço X a identidade visual, se o cliente vem muito focado na identidade visual e você consegue vender pelo preço X, eu acho que é interessante. Né? Se você não consegue vender, se o cliente está muito focado na parte visual, não vê tanto valor na questão estratégica, eu acho que talvez seja um cliente não muito interessante, porque você não vai conseguir fazer um processo muito estratégico com o cliente, talvez você não consiga ter um resultado muito legal, vai cobrar mais barato, a possibilidade desse cliente não curtir muito o projeto também é maior, né? Então, Ele vira um cliente problema já. exato, as coisas vão acontecendo, né? Em conjunto, assim. Então, é isso. Mas, cara, essa tua ideia de definição ali de público, eu acho que é muito legal. Eu acho que a análise conservadora do case e como isso pode estar conectado com uma promessa, eu acho bem bom. Acho bem interessante mostrar os resultados do cliente, né? Eu acho que isso vai fazer com que você consiga desenhar uma promessa bem interessante, assim. Sim. E eu estou tentando desenhar aquilo que eu vi recentemente no método Marcados, né? Que é justamente o benefício positivo e o benefício. Não é nem benefício, né? No caso, são prateleiras de coisas positivas e coisas negativas, né? Questão de tempo, de prazo, essas coisas. Então, é isso que eu estou tentando estudar. E quanto, ó, beleza, tá querendo fazer essa escala dentro do teu negócio, com tanto tempo eu já vou te entregar isso daqui que tu já vai conseguir fazer digamos que entre aspas, né, esse treinamento e fazer o engajamento dessas pessoas. Então é isso que eu estou tentando estudar, porque de fato, com muito que a gente tem hoje aí de IA e tal, essa demanda da parte de estratégia caiu muito. Antes era mais ou menos um mês e meio. Hoje eu já consegui entregar em menos de um mês. Sim, 25 dias ali eu já consegui entregar, mas também depende do engajamento do cara, né? A questão sim, das imersões e etc. Mas eu quero meio que, antes, beleza, você vai fazer o processo inteiro, então são tantos dias. Tu vai fazer o projeto só de estratégia em tantos dias. Sendo que eu quero achar o meu termo entre isso, entendeu? sim, Porque eu não posso fazer duas promessas, né? Se tu for fazer o visual, eu te entrego em 40 dias, mas se tu for fazer a estratégia, eu te entrego em 20. Pô, não posso fazer isso. sim, Eu tenho que achar esse meio termo, que é justamente essa, digamos que essa dificuldade que eu tô, né? Fazer essa promessa muito mais específica. sim. E assim, agora que eu já estou com o relatório em mãos, cara, estou tentando, já estou mudando, né, aquela mensagem que a gente tinha formulado na última conversa. Já mudei tudo, Aham. estou estruturando agora para dizer, ó, estou com um relatório, quero te apresentar o relatório. Sendo que esse cara que for participar do relatório, eu ainda estou analisando como é que eu vou fazer, se ele tiver interesse em ver o relatório. Ou se eu vou vender para ele, que é uma ideia muito boa, nem que seja ali com 50, 80% de desconto, ou se eu vou entregar. De que realmente eu tenho certeza que eu vou entregar as pessoas que participaram das conversas, porque, enfim, a pessoa entregou o tempo dela, entregou informações do negócio dela, né? Não é todo no relatório, não cito ninguém. Sim, No Instagram está fixado essas pessoas que lá no destaque, né? As pessoas que participaram, mas dentro do relatório eu não cito ninguém. Então, ninguém vai saber qual é o problema do negócio de ninguém, é totalmente sigiloso isso aí. Mas eu estou nessa dúvida também, como é que eu vou fazer em relação à entrega desse relatório para outras pessoas que eu irei abordar. sim. Ainda estou nesse impasse também. Eu acho que é uma ideia de teste, né, cara? Você tem ideias boas aí. Tem que testar, Uhum. infelizmente. Acho que pode ser que uma dê certo, pode ser que outra dê certo.
Então acho que tem que testar, acho que a ideia é muito boa, cara. É uma ideia muito boa. Então você acabar entregando esse material para essa pessoa em uma forma de agregar valor para ela virar um cliente mesmo teu, né? Ou você já fazer com que isso seja um produto. Então existem possibilidades, né? Mas eu acho que são possibilidades muito boas e que valem o teste. Tipo, quando eu perceber que o cara não tem tanta consciência, aí eu acho que eu vou entregar. Tipo, ó, tá aí, ele não vai conseguir fazer tudo que tem lá no relatório só. Uhum. Essa análise do perfil do cliente também é bem interessante, né? Então, tu analisar bem o cara, pô, esse aqui tem uma maior possibilidade, né? Então, eu vou tentar estudar melhor o que eu posso fazer com esse relatório aqui. Esse aqui eu acho que tem um nível de consciência menor, então acho que não tem tanta possibilidade assim. Pode ser uma entrega de graça, alguma coisa assim, agregar um valor maior, visto que você não quer se desgastar, né, negociando com o cara ou coisa do tipo. Tá? Aí já entra o outro porém, porque eu tenho um e-book que eu já estruturei há um tempo, Uhum. e é baseado nesse mesmo estudo, né? Porque esse estudo eu não fiz da noite pro dia. Já tem mais ou menos aí 2 anos que eu estou estudando isso. Sim, Todas as matérias que eu estou vendo, eu venho guardando, tudo isso eu venho anexando para fazer toda essa construção desse relatório. perfeito. Então, tem um e-book que eu fiz, que foi esse ano, né, inclusive, que é baseado em algumas coisas mais rasas do relatório. Então, eu tinha pensado em pegar esse e-book e entregar para as pessoas que eu vi que não faz tanto sentido eu fazer essa conexão a mais, né? Porque a ideia realmente de chamar os caras para conversar é para o cara me conhecer. E algumas pessoas já me conhecem e já passaram para, como eu falei anteriormente, né? Já me passaram para outras pessoas, enfim. Antigamente eu produzia conteúdo e pouquíssimas pessoas comentavam do nicho em si. Hoje em dia já tem muito mais comentários, já tem muito mais curtida. Sim. Como a estratégia que eu estava usando era trazer o cara pelo meu perfil e levar ele para o perfil do estúdio, os caras já estão mais no perfil do estúdio do que no meu. Então, assim, toda a estratégia que eu vinha bolando está dando certo Para em tirar essa relação a... ideia de ficar no teu perfil e ir pro perfil do estúdio, né? Isso, perfeito. Então, a minha ideia, eu ainda estou nesses impasses. Então, tipo, a definição de público realmente, de fato, foi um divisor de águas muito grande em relação ao que eu vou fazer. Mas eu acho que, por eu conhecer muitas pessoas que eu quero atender, eu acho que eu vou começar a fazer isso. O e-book vai ficar para essas pessoas que não têm tanto conhecimento, tá? Porque lá no e-book é um conteúdo raso de marca, né? Porque eu falo sobre construção de comunidade, eu falo sobre, não me recordo, são 7 pontos que eu falo. Sobre ele comunicar a verdade dele, né? Não ficar surfando a onda do concorrente. Então, são Uhum. conteúdos rasos. Sim. Já dentro do próprio relatório, eu acho que no e-book, acho que são 14 páginas, ou são Sim, sim. 16. Já o relatório são o dobro. São 32 páginas, com análise realmente muito profundas. Foram, como eu falei, 2 anos estou estudando esse nicho. E, consequentemente, lá dentro tem insights que só as pessoas que têm conhecimento de marketing conseguem fazer sozinho. Uhum. Sendo que tem algumas coisas que já é muito mais profundas e eles vão precisar de mim. É um material bem interessante, né? Eu acho que é um material bom para levar o cliente para continuar, cara. Para levar o cliente para tipo assim, cara, eu quero desbravar isso aqui, sabe? Eu Exato. quero expandir isso daqui. E você conseguir mostrar a necessidade disso dentro desse relatório, eu acho que é bem legal. Então, tipo, construímos esse relatório aqui, apresenta para o cliente, mostra e diz assim, isso aqui conectado com isso, a gente pode chegar nesse resultado, né? Que é a capacidade de você manter esse cliente junto contigo, né? E aí entra a ideia do que eu falo muito dentro do próprio relatório, que ele precisa comunicar a essência dele. Que é Sim. um dos defeitos também que acontece dentro desse meu nicho, né? Os caras, eles conseguem ter a essência do surf no dia a dia, mas eles não conseguem traduzir isso externamente. E uma das coisas que eu abordo muito lá é sobre isso. Aí o cara não consegue enxergar a essência dele, ele estando dentro da própria vida. Né? Ele precisa de alguém externo para poder fazer as perguntas certas e levar ele ao ponto certo para ele, Sim. pô, essa é a minha essência. Sim. Ele não consegue comunicar, né, a verdade, digamos assim. Exato. E ele sabe que ele tem, mas ele não consegue. E Sim. foi o que aconteceu nesse case. Sim. Não é à toa que esse cara, ele é muito solicitado dentro da escolinha. Por quê? Porque ele vive a essência dele no corpo no dia a dia. Mas ele não sabia comunicar isso de forma externa. Não conseguia transmitir isso para fora.
Tipo, Isso, ele dependia muito dele mesmo pra estar mostrando isso. Quem não tava em exato, contato com ele não conseguia perceber esse tipo essa essência, né? E exato. você trouxe essa questão de como comunicar essa essência dentro desse nicho que, digamos assim, já que as pessoas valorizam tanto esse cara, tanto procuram tanto ele precisava comunicar isso por meio da marca, né? Então, tipo, pô, vamos fazer com que você consiga comunicar isso não por meio só de você mesmo, mas por meio da tua Exato. marca, né? Que é uma coisa que te representa quando você não tá presente, digamos assim, né? Isso, Então, as pessoas não precisam estar em contato 100% contigo para entender a tua essência. A isso. tua marca consegue comunicar isso, né? Então, isso aumenta CAC, isso aumenta o número de cliente, porque se você consegue diminuir essa necessidade do cliente estar em contato diretamente com a pessoa para entender a essência que ela quer transmitir, você ganha tempo, né? O cliente já Isso. vem entendendo qual é a tua essência, já vem entendendo qual é o teu tipo de negócio, a comunicação do teu negócio. E aí esse CAC diminui muito e aumenta também a quantidade de cliente, né? Então, ao invés de ele ter que estar mostrando a essência, ter que estar mostrando quem ele é, ter que estar mostrando todo esse tipo de coisa por meio de conversas diretas com o cliente, ele já comunica isso antes de ele entrar no jogo, que a marca dele comunica isso, né? Então, Isso. isso ajuda muito para negócio. Essa é uma forma que eu acho que é muito interessante de estar reduzindo o CAC de negócio por meio do design, né? Por meio da marca, que é transmitir aquilo que você gosta de transmitir sempre que você está em contato com o cliente. Então, putz, cara, eu só consigo converter cliente, eu só consigo fechar com o cliente se eu conversar, se eu mostrar, se eu falar. É porque tua marca não está transmitindo isso também, né? É. Então, eu acho que E- esse é o grande poder que tem, né, com relação um dos grandes poderes com relação a CAC que tem dentro de um projeto de marca. isso. Perfeito. E uma das coisas que ele estava, digamos que com essa dificuldade, é na aula experimental, porque existe essa aula experimental para qualquer pessoa, pelo menos nas escolinhas aqui de Fortaleza, 90% delas oferecem a aula experimental gratuita. Então, ele não conseguia fazer com que o aluno fosse até a escolinha para entender a essência do surf, né? Entender a essência que só Não, ele muito tinha, bom, porque ele só muito conseguiria bom, fazer na escolinha. muito bom. Então, tipo, ele não tá conseguindo levar o cara para essa aula experimental, porque ele não consegue transmitir essa essência dele. Então, o cara só consegue entender essa essência, só consegue entender essa forma, esse jeito do cara, que é tão valorizado e que é tão procurado, quando a pessoa tá lá em contato. Mas não tem nada que mova ela a ter esse contato, né? Exato. Não tinha nada externo. Então a gente conseguiu traduzir isso, tudo que ele tem em relação ao surf em si, né? A gente está conseguindo colocar isso na comunicação e a gente já está começando a fazer esse processo de transição já. Por mais que não tenha nada assim verbalmente comunicado, mas visualmente, não na logo ainda, né? Mas o que ele vem fazendo nos stories, a gente já mudou isso. Muito bom, E ele já está conseguindo trazer algumas pessoas da forma que ele estava tendo essa dificuldade antes. Entendeu? muito bom. Bandeira, eu infelizmente eu preciso ir. Mas, cara, muito obrigado. Acho muito massa essa tua ideia de definição de público. Eu acho que a gente abordar, talvez tentar essas tentativas de abordagem de promessa por meio desse case e desses itens que a gente comentou vai ser muito interessante, né? Vai ser muito bom. Quero te agradecer por você ter tido esse interesse de participar do IKY mais uma vez. Você já participou algumas vezes e você está sempre convidado para participar. Sempre que tiver interesse, me manda um alô. Se você está vendo isso daqui e tem interesse de participar do IKY, manda um alô para mim no Instagram. Dá uma olhada no podcast que eu fiz com o Bandeira aqui. Dá uma olhada no podcast dele, que é muito legal, que é muito bom, que é sobre marcas, tá? Dá uma olhada no perfil do Insta do Bandeira também, que ele tem um posicionamento muito claro, muito bom, muito nichado e que traz um resultado muito bom para ele. E você também pode dar uma olhada no meu Insta e me mandar uma mensagem se você quiser participar do IKY. É isso aí, Bandeira, muito obrigado. Eu E tamo agradeço o junto. espaço. Valeu.